Fala pessoal! Olha, a jornalista Daniela Lima não poupou críticas e ela tem toda a razão. O senador Alessandro Vieira entregou um relatório na CPI do crime organizado que é, no mínimo, vergonhoso. Em vez de enfrentar o avanço das milícias e do narcotráfico que corroem o Estado, ele preferiu o palanque eleitoreiro e o ataque seletivo ao STF. É o famoso tiro no pé. Manchou a própria biografia com um documento sujo, mal feito e puramente político. Vamos entender esse absurdo? Olha, o grande erro da CPI, no fim das contas, foi ter tentado se transmutar em um organismo que investigaria o Supremo Tribunal Federal, sabe? E aí, Sarza, por que eu digo isso, né? Porque era uma oportunidade ímpar para o Brasil, que está conhecendo agora o tamanho da imbricação, sim, essa palavra existe, ela diz exatamente isso mesmo, né? Como as coisas estão incrustadas, entrelaçadas, né? Da imbricação do crime organizado nos principais aparelhos de movimentação financeira do país. Num ano em que a Polícia Federal chegou na Faria Lima, por meio da Operação Carbono Oculto, mostrando que o primeiro comando da capital está lavando dinheiro por meio de fundos, está lavando dinheiro por meio de fintechs, está lavando dinheiro, portanto, por meio de pequenos bancos que operam para o primeiro comando da capital, né? Mostra que o Comando Vermelho estava com, ali sim, né, relações comprovadas dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí volta-se, né, para um pedido de indiciamento que ignora, por exemplo, o assassinato do delator do primeiro comando da capital, à luz do dia, com tiro de fuzil, no maior aeroporto do país, um dos mais movimentados do mundo, certamente o mais movimentado da América Latina, o aeroporto de Guarulhos, do Daniel Gritzbach, o cara que era contador do PCC, e foi assassinado, Sarza, com o apoio de quem? Policiais militares do estado de São Paulo. Então, assim, esse é o tamanho da imbricação do PCC, para falar de uma das nossas organizações criminosas, porque infelizmente temos de usar o plural para falar desses grupos no Brasil, o tamanho da infiltração nos aparelhos do Estado, inclusive da polícia. Na polícia que é a mais bem treinada do país, que é a polícia do estado de São Paulo, né? Então, assim, perde-se uma oportunidade única de ter mergulhado nessas infraestruturas no momento em que a PF tem bala na agulha para ajudar. Mas isso foi deixado de lado, né? Para tratar de uma negociação do ministro Dias Toffoli com o resort, que até aqui, né, não houve comprovação de contrapartida. Aí você fala, Daniela está passando pano. Não, meu amigo, eu estou tentando te dizer que se você acha que é feio, se você acha que é horroroso, se você acha que é imoral, só que não tem indicação de crime ainda. Pode ser que tenha, mas não tem. O contrato de 129 milhões da mulher do ministro Alexandre de Moraes, que no fim foi pago metade, etc e tal, valores que ela não confirma. É imoral? Pode achar que é imoral. É feio? Pode achar que é feio. Há indicação de crime, de contrapartida? O ministro arbitrou alguma coisa em favor do Banco Master com a mulher dele pedindo? Não tem isso até aqui. Se encontrarem, será notícia, né? Agora, pior do que esses dois casos é o fato de que outros juízes da Suprema Corte que tiveram relações reveladas foram poupados. Por que o contrato do filho do ministro Nunes Marques com o Banco Master não ensejou a curiosidade ou o aprofundamento ou um pedido de indiciamento pela CPI? E fica muito claro, né? As pessoas vão falando, elas mal não conseguem nem compreender o que é indiciamento. É um pedido para a abertura de uma investigação formal, né? E aí, por que não? Ou o do ministro Luiz Fux, o filho do ministro Luiz Fux. Por que não, né? Vou além, para piorar, houve o pedido de indiciamento do ministro Gilmar Mendes porque ele exarou habeas corpus. Concedeu habeas corpus para pessoas que foram convocadas pelas CPIs e não foram obrigadas a ir. Isso é uma invenção do ministro Gilmar Mendes, Daniela? Não. É jurisprudência sediça no Supremo Tribunal Federal. E foi só o ministro Gilmar Mendes, Daniela, quem fez isso? Não. O ministro André Mendonça também. Por que não houve pedido de indiciamento? Nem usando a mesma régua para a injustiça, você chegaria num retrato menos
partidário, para usar uma palavra aqui, e veja, não é nem partidário, é um relato eleitoreiro, é um retrato eleitoreiro mesmo. É um ano, né? Que a gente então, sabe assim, que a eleição para o Senado, né, Dani, tá todo mundo de olho no que as pessoas querem em relação ao Senado. Ia puxar aqui porque há quem diga que no Supremo querem a inelegibilidade do senador Alessandro Vieira. Você ouviu esse papo também? O ministro Dias Toffoli falou abertamente, né, que isso ensejaria porque seria abuso de poder político, né? Porque, veja, gente, exploração desse tipo de... As pessoas ficam, não pode falar de ministro. Não é falar. Você pede o indiciamento de uma pessoa quando você tem indício de crime. E atribuir crime a terceiro sem prova, né, ou sem qualquer tipo de indicação robusta de que há a atividade, né, ou mínima comprovação de atividade criminosa, de novo, está dentro do nosso Código Penal. Então, assim, vá ali na honra para ver. Houve a perda de uma oportunidade de ouro para o país, né? As organizações, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho estão rindo, sinceramente, porque tinha material para chegar nesses caras, tinha material para entender como que a Alerj pode ter dezenas de deputados na lista do jogo do bicho, fala do ministro Gilmar Mendes também, né? De entender qual é o grau de contágio das instituições, inclusive da segurança pública, não só em São Paulo e no Rio, no Ceará, o Nordeste está sendo muito afligido agora. No Norte, a gente teve anos atrás, o Sarza vai lembrar e eu vou entregar para você, querido, que me alonguei aqui. Não, vontade. Quando houve uma rebelião em um presídio, salvo engano, foi no Amapá, foi em Manaus, foi no Amazonas, em que cortaram a cabeça de um preso e jogaram futebol com a cabeça do preso. Você lembra disso? Disputa de organização criminosa, disputa de facção dentro do presídio. Então esse é o retrato. A gente podia ter tido um delegado de polícia fazendo essa investigação, que é o senador Alessandro Vieira, um outro delegado como presidente, que é o senador Fabiano Contarato, da CPMI, ajudando a organizar os trabalhos, mas não. Acabou virando isso. Para fechar, deu um tiro no pé do próprio trabalho e talvez, Sarza, da própria imagem, não digo que fique comprometida, mas saia arranhada, porque, de novo, nem utilizando uma régua muito dura, você consegue balizar como justas as escolhas feitas pelo senador Alessandro Vieira. Ministros citados ou que tiveram atuações semelhantes não foram mencionados e outros o foram. Gente, a gente precisa falar sobre como a direita institucional no Brasil adora perder tempo com fumaça, enquanto o fogo consome o país. Essa CPI tinha a faca e o queijo na mão para expor como o crime organizado está imbricado, como diz a Daniela, no coração da nossa economia. A Polícia Federal já mostrou, o PCC não está mais só na quebrada, ele está na Faria Lima, lavando dinheiro em fintech e fundo de investimento. O crime organizado está dentro das assembleias legislativas e, como vimos de forma trágica em Guarulhos, conta com o apoio de setores podres da polícia. Mas o que o relator faz? Ignora o fuzil no aeroporto para tentar lacrar em cima do Supremo. É uma inversão de prioridades que beira a cumplicidade por omissão. E o pior é a desonestidade intelectual desse relatório. O senador Alessandro Vieira pede indiciamento de ministros por decisões que são lei, jurisprudência básica. Mas olha que curioso, ele escolhe a dedo quem atacar. Ataca o Gilmar Mendes por dar habeas corpus, mas silencia sobre o André Mendonça, que fez a mesma coisa. Tenta criminalizar a vida da esposa do Alexandre de Moraes sem prova nenhuma de crime, mas esquece de investigar os contratos dos filhos de ministros ligados à ala bolsonarista, como o Nunes Marques. Isso não é justiça, gente. Isso é perseguição política, com data marcada para as próximas eleições ao Senado. É usar o dinheiro público para fazer campanha, enquanto o Comando Vermelho e o PCC dão risada da nossa cara vendo a CPI virar um circo. No fim das contas, a Daniela Lima foi precisa. O Alessandro Vieira destruiu o próprio trabalho. Ele é delegado, o presidente da CPI, Contarato, também é. Eles tinham competência para fazer um raio-x das facções que estão jogando futebol com a cabeça de presos no norte e oprimindo as periferias no sudeste. Mas preferiram o quê? O abuso de poder político. Eles tentaram criar um fato jurídico sem pé nem cabeça contra o STF
e acabaram saindo com a imagem arranhada. Quem perde é o Brasil. Enquanto o senador tenta garantir o voto da extrema-direita atacando o juiz, o crime organizado agradece pelo desvio de foco e segue infiltrado no Estado. É lamentável ver o parlamento ser usado como balcão de negócios eleitorais enquanto o povo fica à mercê da violência real.